nosso Base Veste de hoje, nós vamos falar um pouco sobre lesão celular reversível e irreversível. Para falar sobre esse assunto, convidamos 3 médicos patologistas, doutora Juliana Lima, doutora Marilúcia Almeida, doutor Tony Alisson. Eu convido agora ao palco a doutora Marilúcia Almeida para falar um pouquinho para a gente sobre lesão celular reversível. Tudo bom, doutora? Tudo bom. A senhora poderia nos definir o que é lesão celular? Bom, a lesão celular é o processo de adaptação da célula diante do efeito agressivo do desequilíbrio homeostático, sofrendo alterações regressivas ou progressivas. Primeiro acontece a agressão, em seguida vem a resposta celular e depois a adaptação da célula. O que seria, no caso, a agressão regressiva e progressiva? A alteração regressiva, ela consiste na diminuição do metabolismo da célula e que caracteriza morfologicamente as degenerações, e atualmente emprega-se o termo lesões reversíveis. Já a alteração progressiva, ela confere o aumento do metabolismo celular, vinculando distúrbios de crescimento, como a hipertrofia, hiperplasia, a metaplasia e as neoplasias. A senhora poderia me falar um pouco sobre os tipos de lesão reversível e como ela ocorre? Geralmente ocorre por alterações enzimáticas que geram acúmulo de substrato. E os tipos de lesões reversíveis são a degeneração hidrópica, a degeneração gordurosa, também chamada de esteatose ou lipidose, a degeneração hialina ou hialinose, a degeneração amiloide, que é a amiloidose, a degeneração mucoide, também chamada de mucopolissacaridose, e degeneração glicogênica. O que seria degeneração hidrópica? Bom, a degeneração hidrópica ela é o acúmulo de água no citoplasma, que provoca uma tumefação ou edema celular. Ela macroscopicamente torna o órgão volumoso, pesado e sem brilho. Provoca também o aumento de mitocôndrias, com deficiência das cristas mitocondriais. O retículo endoplasmático ele fica distendido e o complexo de Golgi dilatado. Há a dispersão dos ribossomos pela diluição, e ela origina-se pela deficiência da pressão osmótica por falta de energia. E também a falta da ATPase, que é uma enzima, e que gera acúmulo de sódio e também a perda de potássio. Doutora, qual seria a etiologia mais comum? Bom, a mais comum é a anóxia ou hipóxia. E no caso, o que a senhora poderia me falar sobre a degeneração gordurosa? Bom, a degeneração gordurosa, ela ocorre pelo acúmulo anormal dos lipídios no citoplasma da célula, por qualquer disfunção no metabolismo lipídico. E como ela se origina? Bom, ela origina-se geralmente por conta da entrada excessiva dos ácidos graxos livres, pela desnutrição, obesidade, estresse e também pelo uso de corticoides. Também ocorre pela deficiência da síntese de proteínas, como o alcoolismo e também como ocorre nas hepatotoxinas, a diminuição da oxidação de ácidos graxos. Morfologicamente, o fígado esteatótico ele apresenta aumento de volume e peso, xantocromia e baixa densidade. E microscopicamente, ele apresenta vacuolizações citoplasmáticas. E sobre degeneração hialina? Bom, a degeneração hialina é uma lesão de aspecto vítreo, que é causado pelo excesso de proteínas originadas de processos inflamatórios. Ela pode ser dividida? Pode sim. Ela é dividida em 2 tipos, que é a intracelular e a extracelular. Como podemos diferenciar cada uma delas? Bom, a extracelular, ela se origina de processos inflamatórios crônicos decorrentes de cicatrizes antigas. Também ocorre pela formação de queloides, pelo acúmulo de colágeno, a perda de água no interstício e também pela deficiência da fibrinosilina. E também é muito comum em diabetes e glomerulonefrites. Já a intracelular, elas são aglomerados irregulares originados da coagulação de proteínas citoplasmáticas. Também é originada pelo corpúsculo de Russell, pelas viroses hepáticas, pela cirrose alcoólica. E a degeneração amiloide? Bom, a degeneração amiloide, ela distingue-se das demais lesões por conta da sua composição variada. Elas são típicas das síndromes hematológicas, endócrinas, nervosas e infecciosas. E pode ser classificada como primária ou secundária. A senhora poderia falar um pouquinho pra gente sobre degeneração mucoide? Bom, a degeneração mucoide, ela ocorre nas células epiteliais produtoras de mucopolissacarídeos. Ela também é vulgarmente chamada de inflamação catarral e ela é típica do tecido conjuntivo. Ocorre principalmente nas síndromes reumáticas,
Podem gerar aneurismas e também apresentam-se em doenças genéticas como na síndrome de Hunter. Para finalizar o assunto sobre lesão celular reversível, o que a senhora poderia falar para a gente sobre degeneração glicogênica? Bom, a degeneração glicogênica, ela origina-se do metabolismo alterado dos glicídios, como ocorre nas glicogenoses, que é o armazenamento anormal do glicogênio nas células pela deficiência enzimática, como também nos corpúsculos de Hens. Bom, gostaria de agradecer a senhora, a doutora Maria Lúcia, pela presença. Espero tê-la aqui de novo no nosso programa. E depois, no próximo bloco, nós vamos ter a doutora Juliana Lima falando sobre a lesão celular irreversível. Olá, voltamos com mais um BaseVet. E nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre lesão celular irreversível, mais focado em necrose. Para isso, convido a doutora Juliana Lima. Tudo bom, doutora? Tudo bom. A senhora poderia falar um pouco sobre lesão irreversível? Sim. Lesões irreversíveis ocorrem quando a agressão é suficientemente forte para que a célula não consiga se adaptar, progredindo para a morte celular. O que seria essa morte celular? Bom, morte celular é a perda irreversível das atividades integradas da célula com consequente incapacidade de manutenção. Pode ser caracterizada morfologicamente por 3 estágios nucleares: a picnose, que é a fase inicial da lesão irreversível, cariorrex e cariólise. A senhora poderia me falar sobre o mecanismo de morte celular? Bom, o mecanismo de morte celular se dá pela diminuição da produção de energia, alterações funcionais da membrana, alterações genéticas e apoptose. Focando um pouco, doutora, o que a senhora poderia me falar sobre necrose? Bom, a necrose ela existe em 3 tipos. A celular, que é dividida em autólise e trólise. A necrose tecidual, que é do tipo coagulação, liquefação, caseosa, gordurosa, hemorrágica, gomosa, fibrinoide, gangrenosa e necrose somática. Bom, doutora, e o que seria necrose celular? Bom, são as alterações bioquímicas, funcionais e morfológicas ocorridas na célula após a sua morte. Como havia dito, ela pode ocorrer de 2 formas. A autólise ocorre em consequência da atuação de enzimas da própria célula. Já a heterólise ocorre em consequência da atuação de enzimas provindas de macrófagos e leucócitos que aportam ao local da morte celular. Mas existe a condição em que a morte celular acontece sem a necrose, que é quando ela entra em contato com os fixadores. Se tratando de necrose tecidual, a senhora poderia me explicar cada uma delas? Sim, na necrose e coagulação, ela é a mais comum, onde o citoplasma passa do estado líquido para o estado sólido. Na liquefação, apresenta-se o tecido morto, e esse tecido morto apresenta-se liquefeito. Na caseosa, a estrutura necrosada assemelha-se grosseiramente à massa grumosa de queijo branco. A gordurosa é a necrose do tecido adiposo. A hemorrágica se caracteriza pela grande quantidade de sangue no tecido necrosado. Já a gomosa apresenta-se compacta, uniforme e elástica, como uma borracha, comum em necrose sifilítica. A fibrinoide apresenta um acúmulo de fibrina no tecido necrosado. Gangrenosa é a liquefação e putrefação do tecido necrosado por bactérias. Para a gente finalizar, doutora, a senhora poderia me explicar um pouco sobre necrose somática? Bom, a necrose somática é a morte de um organismo como um todo. Doutora, agradeço a sua presença, espero tê-la aqui de novo no nosso programa. Obrigada. No próximo bloco, nós vamos falar um pouco sobre a apoptose. Voltamos com mais um bloco do BaseVet. E nesse bloco, nós vamos falar um pouco sobre a apoptose. Para isso, convido o doutor Tony Alisson. Tudo bom, doutor? Tudo bom. O que o senhor poderia me falar sobre a apoptose? Bom, a apoptose é a morte celular geneticamente programada, não seguida de autólise, porque a autólise é a destruição das células pelas enzimas do próprio indivíduo. A apoptose é um tipo de autodestruição celular ordenada com uma finalidade biológica definida e que demanda certos gastos de energia para a sua execução, ao contrário da necrose, que é uma simples degeneração. A apoptose, ela também pode ser causada por um estímulo patológico, não fisiológico, como a lesão ao DNA celular.
Por exemplo, a apoptose envolve uma série de alterações morfológicas da célula que levam a uma inativação e fragmento dela. Ao final do seu ciclo, sem extravasar conteúdos tóxicos para o meio extracelular, portanto, sem causar um dano tecidual. Os restos celulares são fagocitados, ou seja, deixa eu lhe explicar o que é isso. São englobados e digeridos por macrófagos teciduais, sem danos para as demais células do tecido. Doutor, quais são as causas da apoptose? Olha, a apoptose pode ocorrer em virtude de estímulos fisiológicos normais, quando então é útil para manter o equilíbrio interno do organismo. Exemplo, a apoptose é estimulada pelos linfócitos T, citotóxicos. Situações de corte no suprimento de hormônios estimulantes, além da menopausa, nos casos também de involução de estruturas fetais durante o desenvolvimento embrionário do feto, por causas ou também por causas patológicas. As apoptoses patológicas podemos citar aquelas causadas por estímulos. Exemplos, radioativos, químicos ou até mesmo virais, e por lesões de isquemia ou apóxia moderada. Quais são as funções da apoptose? O processo de apoptose é biologicamente fundamental em vários sentidos. É ele que determina, entre outros fatores, o tamanho dos tecidos e órgãos e remove células envelhecidas ou alteradas, dando lugar a células jovens e sadias. É importante na remoção de células que se tornam supérfluas durante a embriogênese e o crescimento e na involução natural de tecidos hormônio-dependentes. Quando esses hormônios escasseiam, como ocorre ao longo da vida, da idade, no caso dos homens, né, com a próstata, a glândula mamária, no caso das mulheres, e o útero, e na involução ovariana, que ocorre em determinada fase de cada ciclo menstrual. Tem importância ainda na seleção dos linfócitos, dos órgãos linfóides e na substituição de células da pele e no intestino, por exemplo. O senhor poderia citar alguns agentes que podem induzir a apoptose? Existem muitos agentes que podem induzir o processo apoptótico. Entre eles, podem ser citados alguns ativadores fisiológicos como fatores de crescimento, neurotransmissores, glicorticoides e cálcio e outros. Existem também os fatores ambientais. Podem ser considerados indutores de apoptose, como, por exemplo, os choques de temperatura, toxinas bacterianas, radicais livres, agentes oxidantes, agentes genéticos, dentre outros. Existem também os agentes farmacológicos, que também podem induzir a apoptose, como, por exemplo, os quimioterápicos, os antibióticos, radiação e até mesmo o etanol. Quais são os inibidores da apoptose? Olha, citam-se principalmente os hormônios esteroides, zinco, fatores de matriz extracelular e alguns aminoácidos. O senhor poderia me explicar qual é a relação da apoptose durante a resposta imune? Sim. Os linfócitos T citotóxicos são capazes de estimular certos tipos de tecidos para entrar em apoptose, quando estão infectados por algum vírus ou outro dano. A morte destas células afetadas é essencial para impedir o aumento da infecção. Para a gente encerrar o assunto, o senhor poderia me explicar o mecanismo da apoptose? A apoptose pode ocorrer por duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca. A via intrínseca, ou mitocondrial, como ela é chamada, ocorre quando da retirada de fatores de crescimento
ou hormônio. Ou quando acontece lesão ao DNA por radiação, toxinas ou mesmo radicais livres. Já no caso da via extrínseca, acontece por meio de interação receptor-ligante, como por exemplo o FAS e o receptor de TNF. Isso ativará uma cascata de proteínas adaptadoras que também culminam na ativação das caspases. Doutor, lhe agradeço pela presença mais uma vez aqui no nosso programa. Espero encontrá-lo novamente. Obrigado. Chegamos mais um fim do programa Basivete. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa pode estar encaminhando alguma pergunta para a gente através do e-mail. Até a próxima.